Bom dia, amadas. Pai do Senhor Jesus para todas vocês esta manhã. Dê uma palavra do coração de Deus para teu coração, minhas queridas. Creio que Deus vai falar com você mais um dia, de oração, de louvor, glorificando e exaltado seja o nome do Senhor. Que eu diminua, Pai, e o Senhor cresça. A palavra do Senhor hoje que eu quero deixar para você se encontra em Mateus 14, 22, que fala que Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar, passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida a multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E uns dos discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Jesus." Então a palavra do Senhor nos diz que Pedro pediu a Deus para viver o sobrenatural. Nenhum dos outros discípulos teve a ousadia que Pedro teve. Pedro queria viver o mesmo que Jesus estava vivendo. Ele queria andar sobre as águas. E ali Jesus disse: "Vem, Pedro." Jesus estendeu a mão para que Pedro fosse ao encontro dele. Pedro começou a caminhar ao encontro de Jesus. Preste atenção, irmãos, essa palavra. Preste atenção, olhe para mim. Eu quero dizer a você que Pedro saiu ao encontro de Jesus, mas quando Pedro viu a tempestade se levantar, Pedro tirou o foco de Jesus e olhou para a tempestade. E ali Pedro ia morrendo afogado, ia caindo e disse: "Jesus, salva-me." Porque Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar para aquela tempestade que tinha se levantado. Quantas vezes acontece isso, irmão, na minha e na tua vida? Que começamos a olhar para as acusações, começamos a olhar para as diversidades. As diversidades, irmão, servem para que nós venhamos ser aperfeiçoados. Serve de ensinamento, de treinamento para o crente. A diversidade, tempestade, serve de treinamento para o crente. Você vê, a palavra de Deus nos fala sobre Jonas, profeta desobediente. Deus mandou que ele fosse alertar o povo sobre o pecado deles, sobre que ia destruir a cidade de Nínive. E Deus mandou o profeta Jonas avisar que se eles não se arrependessem, ia ser grande o castigo. Jonas, desobediente, comprou uma passagem para Tarso e entrou dentro do barco. E diz a palavra do Senhor que ali se levantou uma grande tempestade. E Jonas teve que ser jogado dentro do mar. E Deus permitiu que um grande peixe engolisse Jonas e jogasse ele bem perto de Nínive, para que ele fosse cumprir, parasse com a desobediência. Irmãos, a desobediência nos leva à pobreza, à enfermidade. Você vê que ali em Ruth fala que a própria terra se levanta contra a pessoa. A própria terra não dá o seu fruto quando uma nação está em desobediência. A palavra do Senhor nos diz no Pai Nosso que nós devemos trazer o céu para a terra.
A palavra diz: Pai nosso que estás no céu, seja feita a vontade, assim na terra como no céu. No céu não existe fome, não existe enfermidade. Ora, irmãos, traga o céu para a sua casa. Traga o céu para a sua casa. Em oração. Não olhe para as tempestades, não olhe para as diversidades que têm se levantado contra a tua vida. Olha para Jesus Cristo. Procure fazer a vontade de Deus, porque vai ter paz na tua casa, minha irmã. Tudo que Deus quer é que nós sejamos obedientes à palavra dele. Não devemos fazer como o povo de Israel que vivia murmurando, desobedecendo a Deus. Aleluia, Jesus. A obediência, irmão, nos leva a ter uma vida tranquila, a ter uma vida de abundância na nossa vida. Pedro queria andar sobre o mar, queria o encontro de Jesus. Mas quando viu a tempestade se levantando ali, a Bíblia diz que o vento já era contrário, que levava o barco. Mas eu quero dizer, irmão, se você estiver segurado na mão de Jesus, não tem vento contrário que te derrube. Não tem vento contrário que vai impedir de você chegar aos pés de Jesus, de você ir ao encontro de Jesus. Faça como Pedro, coloque a sua fé em prática e vá ao encontro de Jesus. Não olhe para a tempestade, não olhe para a adversidade, não olhe para as acusações. Amém? Isso que eu tenho que deixar para você hoje, irmãos. Falando a tempestade, irmãos, ela nos causa muito sofrimento, mas ela também limpa o nosso caminho. Quando vem o vento forte, também ele vai limpando o nosso caminho. Muitas vezes a tempestade, ela tira pessoas de perto da gente que não está acrescentando nada. Tem pessoas que estão junto de você, mas não acrescentam nada na sua vida. E a tempestade às vezes vem para limpar os caminhos. Às vezes vem para nos destruir. Às vezes a tempestade vem para nos derrubar. Mas muitas vezes ela serve para limpar os nossos caminhos. Amém? Essa palavra que eu deixo para você hoje, minha irmã. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Pai, muito obrigada, meu Pai, por esta palavra. Muito obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua grande misericórdia para com todos nós. Que o Senhor entre na casa, Pai, abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo, está fazendo esta oração junto comigo. Que a graça do Senhor venha ser na vida de todos os meus irmãos, as bênçãos do Senhor. Pai, estenda tuas mãos para abençoar cada pessoa que está vendo esse vídeo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que a graça de Deus, o amor do Pai venha estar sempre com você esta manhã, minha irmã. Que Deus abençoe todos vocês.